Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Te agradeço, Pai, por essa ministração que o Senhor vai falar através do seu ministro de Cristo. Meu nome é Maria. Então, Pai, o Senhor deu uma ministração para nós, deu uma palavra para nós esta noite. O Espírito Santo de Deus nos guia. O Espírito Santo de Deus nos guia em toda a verdade. Pai, o Senhor diz que não é o muito falar. Então, Deus dá-me sabedoria e crescimento para que eu possa prosseguir em perfeita vitória. Não é o muito falar, disse o nosso Senhor. Então, se não é o muito falar, Pai, a minha oração está feita, o meu pedido está feito, a minha petição está feita. Eu preciso que o Senhor interceda esta noite para que os filhos de Deus recebam a sua graça, receba, Pai, o teu apostolado, receba, Pai, aquilo que o Senhor fez na cruz. Amém. Em nome de Jesus. Dai-nos sabedoria esta noite, Pai. É isso que eu lhe peço. Eu posso, Pai, falar da sua palavra, mas o intercessor e dar o entendimento é somente o Senhor que pode dar. Abra o entendimento das ovelhas que vão ouvir essa palavra, Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Obrigada por esta noite. Obrigada por esse ministério. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos digam amém. Então, vamos começar o culto dessa noite. Amém, abençoados? Então, o tema desta noite, ele será muito precioso. Muitos aqui já sabem o que é que está tudo consumado. Pode sentar, viu, irmãos? Pode sentar. Em nome de Jesus. Jesus fez tudo. Então, tudo está consumado. É o tema desta noite. Amém, abençoados? As ovelhas do MGA já têm o conhecimento do que é tudo estar consumado. Mas muita gente lá fora não tem o conhecimento do que é tudo estar consumado. João 19, 30. Então, abençoado, antes de começar essa ministração, abençoado, eu quero falar de algo precioso com vocês. Algo precioso que o Espírito Santo me ensinou esta semana. Algo precioso que o Espírito Santo me ensinou essa semana. Aqui está o livro, Série Graça e Apostolado, certo? Muitos de vocês têm, não é? Tudo está consumado. João 19, 30. Essa é a edição 9 do apóstolo Marcos Gomes. Certo, abençoados? E essa semana eu estava lendo, e aí eu vi aqui, olha, no índice. Está escrito aqui índice, não é? Olha lá. Página 7, as duas sementes. Saudações, página 7. Entendendo a soberania de Deus, página 9. As duas sementes, parte 1. Página 13. Então, o que é que eu concluí, abençoada? Às vezes nós estamos lendo o livro, às vezes a gente quer ler a Bíblia, às vezes a gente quer ver ministrações. Não é bem assim, irmão João? E aí eu estava lendo, a gente não precisa ler tudo de uma vez, abençoados. A gente pega o livro e lê devagarzinho. A gente tem um entendimento melhor. Não precisa ler, como eu já ouvi dizer, porque fulano já leu o livro de Apocalipse todo. Não precisa, abençoado. Não é dessa forma, amém? Então, se você vai ficar pesado, se eu tiver que ler e ler e ler e ler, e o negócio fica mais leve. Quando a gente vai devagarzinho, sem parar. Amém, abençoado? Então, o Espírito Santo ele estava me ensinando. Olha, por exemplo, abençoado. Aqui recebendo o apostolado. 22, está vendo? É um assunto. Recebendo o apostolado, página 22. Logo abaixo, olha, tem entendendo as duas sementes. Página 25. Então, você vê que tem algumas folhas da página 22 à página 25, são dois assuntos. E nesse entendimento que o Espírito Santo me deu, e glória a Deus,
E glória a Deus que o Espírito Santo vai nos ensinando. Então, abençoado, eu disse para mim, ora eu quero estar na Bíblia, ora eu quero estar um pouquinho no livro. E aqui tem coisas preciosas. Hoje mesmo eu vi uma preciosidade aqui, não vou abrir agora porque não é o meu assunto, abençoado. Mas assim, hoje mesmo eu vi algo precioso aqui, um entendimento que Deus nos dá, algo que 6 anos de ministério, e eu nunca tinha ouvido falar. Então Deus pega os sábios na sua própria astúcia, eu já sei de tudo. A gente não sabe de tudo, abençoado. A gente não sabe de tudo. Então, eu vi coisa aqui que eu fiquei maravilhada. Então, abençoado, é uma dica para vocês. Leiam o livro dessa forma. Aí, quando vocês lêem, pega uma caneta amarela dessa, olha, e aí vocês lêem, tá vendo? Vocês lêem página 22. Amanhã, ao amanhecer, vocês lêem a página 25 para 32, vai ser um outro assunto. E vocês vão lendo assim devagarzinho. Não deixa o livro não, abençoado, como muitos deixam a Bíblia empoeirando. Aqui são coisas maravilhosas que a gente pode aprender. Amém, abençoado? Aqui tem coisa muito ouro, abençoado. Amém? Então, isso aí é uma dica que eu hoje, essa semana, o Espírito Santo estava me ensinando. E tá legal. Dessa forma, abençoado. Não precisa tudo de uma vez. Amém, abençoado? Então, Deus pega o sábio na sua própria astúcia, abençoado. Quando nós pensamos, eu já sei. Maria, tudo está consumado. Eu já sei que pregação você vai fazer. Não, abençoado, nós não sabemos. Amém? Porque ora Deus vai falar de um modo, Jó 33:14. Ora Deus vai falar de um modo e ora Deus vai falar de outro. Amém, abençoado? Então, vamos começar, abençoada. Também quero falar um pouquinho sobre o dia 22 e 23 de março. Não tem como fazer uma ministração e não falar do dia 22 e 23 de março, abençoado. Eu já tive no Mover aqui, acho que há 2 anos atrás. É muito maravilhoso, acontece muitas coisas aqui mesmo. Eu, falar a verdade, todas as vezes que eu vejo no Ministério Graça e Apostolado tocando nesse assunto, o meu coração ele bate mais forte, abençoado. Uma ministração no sábado, uma ministração no domingo pela manhã e uma ministração no domingo à noite, às 18 horas. Então, todos nós estamos aguardando um grande mover de Deus neste lugar. E eu creio, pela fé, que vai haver. Cada um vai sair com uma porção deste lugar. Eu estou esperando a minha, abençoado. Quem está esperando uma porção do Senhor aqui? Eu estou esperando a minha porção. Ninguém vem aqui à toa, abençoado, esperando. Não, aqui todos vão estar esperando algo de Deus. Algo de Deus é algo de Deus, não é qualquer coisa, abençoado. Algo de Deus são coisas que vêm do alto, coisas que só Deus tem o poder para fazer. Não está em nossas mãos alcançar as coisas de Deus, a não ser que Ele coloque, né? Porque Ele é um Deus soberano, um Deus poderoso para fazer tudo e todas as coisas. Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Amém, abençoado? Então, está aí dado o recado, não é? Então, a gente vai começar esse apostolado. Amém, abençoado? Tema, tudo está consumado. Abra parênteses e fecha parênteses. Na frente, Jesus fez tudo. Foi uma frase que ele me deu esta semana e eu coloquei lá no meu Facebook. Amém, abençoados? Meu nome é Maria, eu estou no Facebook. Eu estou também no YouTube como Graça sobre Graça Macedo. Amém? Ministério Graça e Apostolado também está no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, abençoado. É muito maravilhoso falar da palavra, eu regozijo, eu tenho muita sede da palavra, eu gosto de anunciar a palavra, eu tenho um chamado para anunciar a palavra, abençoado, amém? Por isso, eis-me aqui. Então, como eu disse logo no início, abençoado, às vezes a gente pode pensar, né? Mas eu já sei desse apostolado. É como eu disse, eu tenho 6 anos no ministério, eu achei coisas nesse livro que eu nunca ouvi aqui. Então, eu li, eu dei glória a Deus, e agora vai chegar o livro, o 10º, né?
10ª edição. Vai ser entregue no dia do mover, não é isso, irmão João? No dia do mover vai ser entregue, né, a 10ª edição do livro do apóstolo Marcos Gomes, o homem de Deus que foi levantado para levar a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, abençoada? Então, recebemos a graça e o apostolado por amor de seu nome. Amém? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Amém, abençoado? E vamos lá. Então, vamos começar aqui. Tem aqui um início. Romanos 10, verso 14. Romanos 10. Não, abençoados, desculpa. Vou começar com esta palavra aqui antes do Romanos 10, tá bom? O último livro aqui da lei, não é? Malaquias, que está aqui, um livro antes de Mateus. Malaquias 1, versículo 14, que foi essa semana que o Espírito Santo deu para mim essa palavra, amém? Malaquias 1, verso 14. Todos acharam? Malaquias 1, verso 14. Maldito seja o enganador que, tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Uma coisa vil, abençoado, é uma coisa de pouco valor. O que vocês vão ouvir aqui hoje é graça e apostolado. Algo que vem do céu, de muito valor. Então, a velha aliança, ela perdeu o seu valor, abençoada. Estamos em uma nova aliança, com uma nova ministração, amém? Então, aqui, neste ministério, não vamos dar para Deus coisa vil, coisa sem valor. Não vamos dar para os nossos irmãos, para as ovelhas do Senhor Jesus, para os filhos de Deus, coisa vil. Coisa que não tem valor. Amém, abençoado? Então, o Espírito Santo me deu essa palavra, Malaquias 1, verso 14. Aqui no MGA não será dado qualquer coisa para as ovelhas do Senhor. Aqui no MGA não será dado coisa sem valor a Deus. Amém, abençoado? Então, Malaquias 1, verso 14. Maldito seja o enganador. Aqui não vai ter meias verdades. Aqui vai ter a verdade. Aquilo que Cristo fez. Por isso, Jesus fez. Tudo está consumado. Maldito seja o enganador. Tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Maldito seja o enganador, que recebe a graça de Deus e não ministra a graça para as ovelhas. Amém, abençoado? Vamos correr um pouco mais. E vai começar o apostolado, primeiramente, com esse índice que o Espírito Santo me deu. Amém? Romanos 10, verso 14. Romanos 10, versículo 14. O que é que Jesus fez? Muita gente não sabe. Romanos 10. Todos acharam? Romanos 10. Romanos 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O tudo está consumado. Mas Maria, o que é que está tudo consumado? Vamos ver já, abençoado. Amém? Então, como eles vão crer se não há quem pregue? O sistema religioso não prega a graça. Mas o ministério Graça Apostolado vai pregar a graça. Amém, abençoado? O ministério, estamos aqui para isso, abençoado. As ovelhas do Senhor não vai receber qualquer coisa vil, sem valor. Amém, abençoado? Então, Atos 18. Atos 18. Voltem um pouco atrás. Vamos ler Atos 18. Atos 18. Atos 18. Todos acharam?
Verso 9 e 10. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Este foi o ensinamento do apóstolo Paulo. Disse o Senhor em visão, disse a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Então o Senhor disse a Paulo, e hoje, esta noite, o Espírito Santo está dizendo para nós: não tema, ovelhas do Senhor Jesus. Fale a graça e o apostolado. Não temas e não te cales, pois eu sou contigo, e ninguém te ferirá ou te fará algum mal, porque tenho muita gente nesta cidade. Então, abençoados, Paulo disse: Paulo tinha muita gente para ele evangelizar, abençoado. Então, quando nós pensamos que nós já sabemos, nós não sabemos de tudo. E quando nós passamos, isso é uma fortaleza, quando alguém diz, mas, quando alguém fala, mas tanta gente aí fora, né? A gente fala, eles não entendem, a gente fala, eles não ouvem, a gente fala, eles não recebem. Mas pregue e não se cale. Amém, abençoado? Então, não te cales, porque Deus é conosco, abençoado. Nós recebemos a graça de Deus. Então, não é para se calar, porque Deus é conosco. Deus revelou a sua palavra. Deus revelou o que é que está tudo consumado. Amém? Quando Jesus morreu lá na cruz e disse: Pai, está tudo consumado. Vamos lá, abençoados, em João 19. Jesus, é o tema desta noite. Jesus fez tudo. Abre a parente. Tudo está consumado. Há uma conversão quando a gente recebe tudo consumado. Há uma conversão, abençoado. De fato e de verdade. Quem recebe a graça, quem recebe o apostolado, quem recebe o que Cristo fez, quem recebe essa tamanha revelação é convertido. É uma outra pessoa. Eu postei no Facebook uma frase: Maria. A Maria está mudando. E por que nós mudamos? Por causa do apostolado. Por causa da tamanha revelação da graça de Deus. Eu estou mudando a cada dia, porque eu ouço a palavra. Amém, abençoado? Porque eu recebo a palavra. Porque eu tenho sede da palavra. Amém? Então, vamos lá. João. Todos acharam João? Vamos voltar aqui antes de Atos, Lucas, João 19. João 19. E não é todos que recebem a graça em seus ministérios abençoados. Por isso nós estamos aqui, amém? E nós não vamos nos calar, amém? João 19. João 19, verso 28, 29 e 30. Amém, abençoado? Estão acompanhando aí? Glória a Deus pela vida de todos. Então, vamos lá. João 19, verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja. Colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Verso 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está tudo consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quanta gente não tem essa revelação? Lê, mas a letra mata, Paulo disse. E o Espírito é que vivifica. Então, os crentes, eles lê, mas eles não têm essa revelação. Para nós, no ministério, aqui, no Ministério Graça e Apostolado, é rema, abençoado. A graça revelada, esse está tudo consumado, é uma palavra rema para nós. Não é letra, não é logos. Quem está na letra é logos. Quem tem a revelação é rema. Então, o que é que está tudo consumado, abençoado?
vamos prosseguir essa ministração. Então, de antemão, eu quero dizer para vocês, o tudo está consumado. É o que Jesus fez lá na cruz. E muita gente não sabe o que Jesus fez. E por que eu falo isso, abençoado? Eu quero aqui em Lucas, mas antes de ir em Lucas, eu quero aqui ver hoje. Hoje o que eu peguei no Facebook, no meu status, enfim, no meio de algumas ovelhas aí, abençoado. Porque a gente está aí, né? A gente está no mundo, a gente entra aí nos Facebook, a gente entra aí nos status das pessoas. E hoje eu vi algo escrito assim. Hoje é quarta. Que a quarta-feira de cinzas me inspire a refletir sobre os nossos pecados, fortalecendo o compromisso de viver na presença de Deus. Então, abençoado, lá em Isaías 53, nesse capítulo, Isaías fala que Deus levou todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, transgressões é pecado. Então, Deus levou, abençoado. E aí, por isso que eu digo que nem todo mundo entende as Escrituras ou ouve as Escrituras. E está aí. O ministério aí da lei, o ministério que não tem a revelação da graça, o ministério que condena, estão por aí, abençoados, sem anunciar a graça de Deus. Pois em Colossenses 2,13, Cristo perdoou todos os nossos pecados. Uma reflexão de pecados. Cristo disse, abençoado, Paulo disse que não é para nós olharmos segundo a carne. Então, eles não têm a graça revelada. Então, abençoados, olha, vamos ali para Lucas 19, verso 10. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse negócio de remissão de pecados. Amém? Lucas, capítulo 10. Lucas 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Todos acharam? Lucas 19, verso 10. Lucas 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois Jesus não veio. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio, Jesus buscou e Jesus salvou. Efésios 2:8. Pela sua graça nós somos salvos. Isso não vem de obra. É algo que vem de Deus. Amém, abençoado? Então, os cristãos, eles não têm essa revelação. O tudo está consumado, é isso. Jesus veio buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Então, Jesus, ele veio, ele buscou e ele salvou. E pela sua graça, nós estamos salvos, abençoados. Isso é uma das coisas que está tudo consumado. Isso é irreversível. Isso não muda. Não muda, abençoado. Então, os cristãos hoje ainda estão fazendo obras segundo a sua carne. Estão fazendo obras para ser salvos, para serem salvos. Estão fazendo obras para que Deus perdoe os seus pecados. E Cristo já perdoou os nossos pecados, abençoado. Cristo perdoou, não só perdoou, como Ele remiu os nossos pecados. Então, vamos ali para Colossenses. Então, Jesus fez tudo. Não há necessidade do povo hoje estar pegando, abençoado, uma folha de bananeira e pegando algumas comidas, enrolando nessa folha e dizendo para o Senhor, essa é uma oferta para o Senhor pelos nossos pecados. Isso Deus não quer, abençoado. Deus já perdoou todos. Remiu. Como é que você está se vendo? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Paulo, ele disse em 2 Coríntios 5, verso 16. Visto que daqui para frente nós não olhamos ninguém
segundo a carne. Nem a Cristo e nem a nós mesmos. Porque se você olhar a nós mesmos, se você olhar e eu olhar você segundo a carne, aí nós vamos ver muita coisa. Mas o ensino é esse. Não se ver segundo a carne. Então tem que receber o tudo está consumado. Por isso estamos perfeitos em Cristo. Filipenses 3,15. Amém, abençoado? Estão entendendo aí a palavra? Então esse negócio de dizer eu estou fazendo sacrifício, eu sou um pecador. Não. Cristo nos aperfeiçoou, estamos perfeitos diante de Cristo. Amém, abençoado? Estamos perfeitos diante do Senhor. Amém? Lucas, né? Eu li Lucas 19:10. Vamos para Colossenses, abençoados. Uma das coisas que Jesus fez. Colossenses. Então, que a quarta-feira de cinza me inspire a refletir sobre os nossos pecados. Pois então eu vou dizer algo para vocês essa noite. Que esta noite de quarta-feira de culto, aqui no Ministério Graça Apostolado, que você reflita sobre esta palavra na sua vida, abençoado. Amém? Que você reflita. Você não precisa de uma quarta-feira de cinzas. Você precisa entrar na graça e no apostolado e receber a graça e o apostolado. Receber aquilo que Cristo fez. Porque Cristo consumou tudo e todas as coisas. Glória a Deus, abençoado. Cristo, vamos dar glória mesmo ao nosso Senhor, amém? Cristo fez tudo e todas as coisas. Colossenses, uma das coisas que Jesus fez. Colossenses 2, verso 13. Colossenses 2, verso 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos. Então, abençoados, Cristo perdoou. Quando você, irmão, dizer alguma coisa para o seu irmão, não precisa ficar debaixo de condenação. Porque os irmãos, ele é assim, se ele ofende alguém, se ele fala algo errado com alguém, e esse alguém fala com ele também, e aí eles começam aquela discussão, ou olha, eu não gostei disso, olha. Então, abençoado, ali o irmão que falou coisa com outro irmão, o outro irmão disse não é bem assim, e aí há ali uma chateação entre mãe e filho, irmão com irmão, isso não é legal. Só que se a irmã estivesse debaixo do apostolado, sendo apostolado por um ministério sério de pessoas sérias, e não, achando que hoje é quarta-feira de cinza e que Deus perdoa, Então, abençoado, se tivesse debaixo de um apostolado, de uma ministração séria, de pessoas sérias que leva as coisas de Deus a sério, olha como você não ia ficar chateada e nem chorada, e nem debaixo de fortaleza, e nem entristecida, porque primeiro você não ia nem fazer tal coisa. Mas olha, abençoado. Então, Deus já nos perdoou. Quando você falar alguma coisa para o seu irmão não gostou e você também ficou chateado e tal, abençoado, não peça perdão a Deus. Por quê? Porque Deus já perdoou todos os nossos delitos e pecados. Por isso, pela graça de Deus, nós somos salvos. Por isso, pela graça de Deus, nós estamos justificados em Cristo Jesus. Amém, abençoado? Vai, peça perdão ao seu irmão. Olha, me desculpa aí, eu errei aquele dia tal. Mas você tem que ficar debaixo do apostolado, abençoado. Amém? Colossenses 1, verso 13, diz o quê, abençoado? Olha cá, o tudo está consumado. Colossenses 1, verso 13 e 14. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Aqui está
o tudo consumado. Aqui está o sangue de Jesus que remiu os nossos pecados. Ele não só perdoou, como ele remiu. Por isso que diante de Deus nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. Tudo está consumado. Hebreus 9. Vamos ver mais algo que Cristo fez. Hebreus 9. Eu amo isso aqui, abençoado. Hebreus 9. Assim como esses dias eu li 2 Coríntios 3. Muito maravilhoso a lição de 2 Coríntios 3. Se vocês puderem passar por lá. Amém, abençoado? É muito gostoso ler a palavra de Deus e entender. Porque lá, quando eu sair daqui, daquela porta, para a rua, a palavra do Senhor vai estar na minha mente, na minha boca e no meu coração. Então vai haver anjos ministrando em meu favor, mas a palavra de Deus está na minha boca, na minha mente e no meu coração. Amém? Então quando eu for fazer algo, eu não vou fazer porque a palavra do Senhor vai ser ministrada para mim. E é assim que nós devemos viver. Amém, abençoados? Então vamos lá. Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9. Então há uma conversão. Lá fora eles dizem assim, essa semana também eu ouvi do Espírito Santo. Lá fora eles dizem assim: cada um carrega a sua cruz. Quando eles falam, cada um carrega a sua cruz, pode ver, é irmão da lei. Firmada em Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós falamos como o apóstolo Paulo. Cada um levará o seu próprio fardo. Aquilo que plantar, isto mesmo colherá. Então nós temos um modo de falar. Amém? Nós temos um modo de falar. Um povo em graça tem um modo de falar. Amém? Então, Hebreus 9. Versículo, vamos ler com alguns versos. Amém, abençoado? Hebreus 9. Verso 19. Havendo Moisés anunciado, Paulo vai citar algum lá atrás da lei. Amém? Quem entende isso, abençoado? Paulo vai citar algo lá atrás da lei. Hebreus 9, verso 19. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, havendo Moisés. Paulo falando, hein? Citando, falando, havendo Moisés anunciando a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei. Nós estamos debaixo da lei, abençoados? Nós estamos debaixo da graça, não é? Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã vermelha, isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Então, se pegava sangue de bode de bezerro, joga no livro, imagino que deve molhar todo o livro, né? Abençoado de sangue, né? Então, olha lá, ó, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, era assim na lei, amém? Com água, lã vermelha, isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo. Já tem um tempinho que eu vi um padre, ele estava lá com, eu acho que era um isopo, eu acho que é isso aqui que está escrito aqui. Ele pegava, abençoado, e jogava no povo, na igreja, e molhava todo o povo. Eles pegam as coisas da lei e faz um povo que já está debaixo da graça de Deus, porque Cristo consumou tudo e todas as coisas. E nós não estamos debaixo da lei. Paulo chamou isso de chocarrice. Pegar um isopo e jogar água, molhar a cabeça, molhar a roupa da pessoa e dizer que aquilo ali, a pessoa está benzida, ou a pessoa está isso, ou a pessoa está ungida. Isto é chocarrice dentro da igreja.
Então, nós que recebemos a graça e recebemos o apostolado, vemos as coisas lá fora, vemos as coisas dentro dessas igrejas, Paulo disse para não se calar. Paulo disse para falar. Amém, abençoado? Então, a gente tem que falar. Tiram da lei. E nós não estamos debaixo da lei. Amém, abençoado? Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com a lã, com água, lã vermelha e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro, como todo o povo. Verso 20, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Então, era dessa forma que eles aspergiam o sangue, né, para o povo remir o pecado do povo, perdoar o pecado do povo, sendo que Cristo já nos perdoou, sendo que Cristo já nos fez santo e repreensível diante dele, sendo que tudo está consumado. Então, Paulo estava citando como era. Verso 21, semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Por isso que as pessoas ungem com óleo e jogam azeite nos aparelhos, e joga azeite na roupa, e joga azeite na igreja, e joga azeite nas pessoas. Azeite de salada. E nós estamos ungidos com o Espírito Santo. Nós estamos ungidos com o Espírito Santo. Amém, abençoado? Então, tem muita gente que não sabe o que é que está tudo consumado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério sagrado. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se Jesus não tivesse derramado o sangue dele agora, Jesus fez tudo. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, por isso, Cristo tinha que morrer, derramar o sangue para fazer a remissão em seus filhos. Amém, abençoado? E isso já está consumado. Amém? E isso já está consumado, abençoado. Paulo estava citando a lei. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue de bezerro e de bode. Não é? E sem derramamento de sangue não há remissão. Verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Em Hebreus 10, abençoado, olha, Hebreus 10, olha lá, ó, a lei, quando a gente vira a página, ó, Hebreus 10, a lei tendo as sombras dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, sangue de bode e de bezerro, para aspergir o local, ou bliba, ou qualquer coisa lá, ó. A lei tendo a sombra, era uma sombra das coisas que viria, abençoado, amém? A lei tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios, continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a um culto desse. Chocarrice dentro da igreja, aspergindo, né? Fazendo sacrifícios dentro da igreja, um povo que hoje não é para fazer mais sacrifícios. Cristo não está recebendo sacrifícios, porque ele foi o sacrifício. Amém, abençoado? Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o que aconteceu lá em João 19:30, abençoado? Tudo está consumado. Amém, abençoado? Era necessário, portanto, que a figura das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, do verdadeiro. Prestem atenção nesse verso que nós vamos ler agora, abençoado. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora. Por nós, perante a face de Deus. Quem compareceu por nós, abençoado? Perante a face de Deus, Cristo Jesus.
nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos, como sangue alheio. Verso 26. Hebreus 9, verso 26. Doutra forma, necessário lhe for padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, diga abençoado, mas agora, tudo está consumado. Diga abençoado, mas agora Jesus fez tudo. E o que é que Jesus fez? Mas agora, na consumação do século, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, Jesus aniquilou o pecado para não servirmos mais ao pecado. Logo, não podemos dizer que nós somos pecadores, porque o pecado de Adão, este foi aniquilado. Jesus, lá na cruz, quando disse, tetelestai, Pai, está tudo consumado. Eu aniquilei o pecado. Eu aniquilei o pecado. Então não há mais pecado, abençoado. Não há mais oferendas para dar a Deus, não é? Não há mais sacrifício. Cristo fez tudo e todas as coisas, abençoado. Então nós devemos glorificar o nome do Senhor por conta dessas coisas. Amém, abençoado? Então há uma conversão quando nós recebemos a graça, quando nós recebemos o tudo está consumado. Há uma conversão na nossa mente, há uma conversão no nosso espírito, há um modo de falar, abençoado. Há um modo agora de nós pregarmos. Pregarmos o quê? O Evangelho de Cristo. Aquilo que ele fez. O evangelho anunciado pelo apóstolo Paulo. Amém, abençoado? Então, para a gente terminar, abençoado. Então, Cristo nos fez uma nova criatura. A nova criatura, abençoada, é o nosso espírito. A nova criatura, abençoada, ele remiu os nossos pecados. A nova criatura, abençoado, é o nosso espírito. Deus é Pai do nosso espírito. O nosso espírito, Filipenses 3,15, o nosso espírito está perfeito, abençoado. Tudo isso está consumado. No nosso espírito perfeito não há pecado. Foi feita uma remissão de pecado em nosso corpo, abençoado. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Vamos ali para Atos, abençoado. Então, quando nós não nos olhamos segundo a carne, nós vamos ver nós perfeito em Cristo. Aqui, abençoado, não há enganador. Aqui não há chocarrice. Nesse ministério não há, abençoado. Amém? Aqui não vai haver essas tais coisas. Vamos ali para Atos 9. Atos 9, eu já vou terminar esta pregação. Amém, abençoado? E eu preciso ler Atos 9 com todos vocês, abençoado. Abra aí que a gente vai fazer uma leitura de Atos 9. Provérbios 3, Provérbios 30, verso 5, diz que a palavra do Senhor, ela é pura, ela é verdadeira. Amém, abençoado? Então a palavra do Senhor é pura, é verdadeira. Então a gente deve crer naquilo que está escrito. Se ele remiu e nós estamos perfeitos diante dele. Amém, abençoado? Então Cristo fez tudo e todas as coisas. Vamos lá para Atos 9. Atos 9. Atos 9. Então, abençoados, hoje, nesta nova aliança, nós temos que bater no peito. Como é aí? Eu sou pecador? Não, eu não sou pecador não, porque está escrito de mim. Está escrito aí no livro que Cristo remiu os meus pecados. Está escrito de mim que eu estou perfeito diante do Senhor. Está escrito de mim que Cristo nos reconciliou. O pecado que separava nós, abençoado, este foi aniquilado. Por isso agora nós estamos reconciliados com Cristo Jesus. Foi isso que Cristo fez. Nos reconciliou consigo
mesmo. Então, abençoado, quando alguém disser para você que você está separado de Cristo, você vai dizer, mas está escrito que Ele nos reconciliou. Agora nós estamos bem próximo de Cristo, abençoado. Cristo em nós, novidade de vida. O próprio Deus em nós. Nós somos o santuário de Deus, abençoado. Não estamos separados de Cristo. Tudo está consumado, abençoado. Quer dizer que Cristo nos reconciliou com Ele. 2 Coríntios fala isso. Deixa eu ir lá de novo, abençoado, antes de ir aqui no Atos. Vamos ver aqui só mais alguma coisa aqui que ele fala, abençoado. Olha, em 2 Coríntios 15. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Vou ver aqui se é o 1 Coríntios. Espera aí, abençoado. 2 Coríntios. Ou é o 1 Coríntios? 1 Coríntios. É o 2 Coríntios mesmo. 2 Coríntios 5, 19. 2 Coríntios 5, verso 19. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Como é que alguém pode nos chamar de pecador se o próprio Deus, olha lá, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, abençoado, estamos reconciliados. Isto foi uma mensagem da cruz. Isto é o tudo consumado. Amém, abençoado? Acima, olha lá no verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Amém, abençoado? Então se você conhecer segundo a carne, você vai se achar um pecador mesmo. Mas Cristo nos reconciliou, não é? Cristo remiu todos os nossos pecados, Cristo perdoou, Cristo aniquilou o pecado. Muitas coisas consumadas lá no madeiro, abençoado. Atos 9. Há uma conversão muito grande quando recebemos a graça e o apostolado. Amém, abençoado? Vou fazer uma leitura aqui agora. Eu gostaria que todos vocês acompanhassem comigo. Amém, abençoado? E a gente vai terminar. Amém? Atos 19. Saulo foi um homem que se converteu. Assim como nós também, em graça, nos convertemos à graça e o apostolado. Assim como nós, em graça, entendemos o tudo está consumado. Atos 9. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse preso a Jerusalém. Então, Paulo era um perseguidor, né, dos irmãos que andavam lá com Jesus. Aproximando-se ele de Damasco, na viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então Jesus, Jesus já ressuscitado. Amém, abençoado? E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias?
Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Verso 13, respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Alô, abençoado. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Quantos males, abençoado, esses falsos profetas, esses falsos mestres estão fazendo às ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos males, abençoado. 14. E aqui tem autorização do chefe dos sacerdotes para prender a todos os que o invocam teu nome. 15. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a ver e seja cheios do Espírito Santo. 18. Imediatamente lhe caíram os olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco e logo na sinagoga pregava que Jesus era o Filho de Deus. Quando ouvimos a graça, quando ouvimos que tudo está consumado, as escamas caem do nosso olho e nós nos convertemos ao Cristo ressuscitado. Assim como Paulo foi pego no caminho de Damasco e se converteu a Jesus ressuscitado, assim nós em graça nos convertemos e vamos dar graças a Deus por essa tamanha revelação, porque lá fora tem chocarris, lá fora os filhos de Deus dizem: eu sou um pecador. Não leiam as escrituras para eles, abençoado. Amém? E para terminar, eu vou terminar aqui com 2 Coríntios 3. Uma palavra também que eu amo, abençoados. 2 Coríntios 3. Então, Jesus fez tudo. Nós não precisamos viver de sacrifício, abençoados. Amém, Igreja de Cristo? Então, 2 Coríntios 3. 1 Coríntios. 2 Coríntios 3. Verso. 2 Coríntios 3. Verso 14, 15 e 16. Todos acharam? Vamos lá, para a gente terminar. 2 Coríntios 3. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece a mesma. Pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, assim como Paulo, quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado e cai as escamas dos nossos olhos e nós entendemos que Jesus Cristo fez tudo e todas as coisas. Tudo está consumado. Por Ele e para Ele, a glória é o que nós vamos dar. Amém, abençoado? A glória toda para o Senhor. Amém? Glória a Deus.
vamos terminar aqui com um agradecimento. Amém, abençoados? Glória a Deus pela vida de todos vocês. Graça e paz a todos vocês do YouTube. Graça e paz a todos vocês aí do Facebook. Amém? Abençoados. Então, vamos terminar aqui com uma oração de agradecimento. Amém, abençoados? Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Te agradeço, Pai, por essa ministração. Te agradeço, Pai, por essas escrituras que o Senhor revelou a nós esta noite. Obrigada, Pai, por tudo e por todas as coisas. Eu te agradeço. Engrandecer o seu nome, Pai. Nós vamos... Daqui para frente, Pai, recebemos a graça e o seu apostolado. Como diz a tua palavra ao ministro Paulo. Fale, Paulo, e não te cale. Pregue, Paulo, e não te cale. Então, Pai, nós vamos pregar a sua graça e o seu apostolado. Graças te dou, Pai, por tudo e por todas as coisas. Pai, envia os teus anjos a esses... teus filhos que veio aqui essa noite. Os anjos do Senhor estão acampando ao nosso redor. Nenhum mal nos sucederá. Cada um vai para a sua casa e vai chegar em paz. Amém? Porque o Senhor envia anjos para cuidar de nós. E os anjos do Senhor acampando em nós. Há anjos do Senhor acampando em nosso redor. Para nos proteger de todo o mal. Amém? Graça e paz a todos vocês, abençoados.